Deus tem um refrigério para a sua vida hoje, irmão. Amém. Glória a Deus. Visitante, primeira vez. Tem alguém aqui, primeira vez no templo da Igreja Batista? Tem alguém? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa honra de estar aqui nesse templo, Senhor Deus. Junto com os nossos irmãos, nós queremos adorar o teu santo nome, nós queremos dizer do nosso coração aquilo que o Senhor é para nós, mas nós queremos também ser corrigidos, exortados e amados através da sua palavra. Senhor Deus, a sua palavra é a única que pode transportar um homem do império das trevas para o reino da luz, Senhor Deus. É a única que pode tirar um homem, Senhor Deus, que está entregue ao pecado e torná-lo santo. É a tua palavra é a vida eterna. Senhor Deus, que nós sejamos apaixonados pela tua palavra, que nós tenhamos em nós o desejo pela tua palavra, e que nós tenhamos também no coração temor, submissão, obediência somente à tua palavra. É no nome de Jesus que nós entregamos, Senhor Deus, todo este sermão, Senhor Deus, no teu altar. Não há condição neste homem que está aqui à frente, Senhor Deus. Ele é um miserável pecador, embora não ame o pecado, ele é um pecador e ele precisa urgente de algo do céu sobre a vida dele, para poder falar algo da tua palavra que é perfeita, Senhor Deus. E o coração desse povo que aqui está também, Senhor Deus, precisa de uma intervenção do Espírito Santo, para que o Senhor possa revelar esta palavra, de acordo com a necessidade dos corações. No nome de Jesus Cristo, nós esperamos no Senhor. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos, cada semana que passa, parece que nós nos desanimamos mais com a situação do Brasil. Cada semana que passa, um novo escândalo, uma nova notícia de corrupção, uma nova notícia que nos deixa talvez desanimados com o futuro desta nação. Você pensa ou você acha que a resposta para tudo isso está nessa Copa 2018? Ou nas eleições de 2018? Ou no futuro presidente desse país? É aí que você coloca a sua esperança? Você tem esperança talvez não nisso, mas na nação chamada nação evangélica, composta de, segundo o IBGE, de 40 milhões de crentes? É nela que você coloca a sua esperança? A sua postura é de quem tem colocado sua vida a serviço de Cristo, pois entende que Ele é a única solução? Quando você caminha pelas ruas de Poços de Caldas, as pessoas veem Cristo em você? A sua postura na empresa que você pertence, ou que você trabalha, ou que você é dono, ela é tão parecida com Cristo que você tem servido de inspiração para outras pessoas? Se o Brasil fosse a sua cara, como ele seria? Vou fazer outra pergunta. Se a igreja, a denominação a qual você pertence, fosse a sua cara, como ela seria? Agora, você que diz que é crente mesmo, lavado no sangue do Cordeiro, se a igreja do Senhor fosse parecida com você, como ela seria? Você se sente vítima desse sistema corrompido e falido? Você tem desculpas para você se encontrar, talvez, desanimado? Ou você é um colaborador para que esse sistema se encontre falido?
Eu nunca vi as pessoas serem tão vítimas da situação como hoje. Muitas pessoas me procuram, mas já procuram justificando. Eu nunca encontrei uma pessoa que me procurou e falou: olha, pastor, a minha situação é difícil. Mas é difícil porque eu sou um miserável, desobediente a Deus. Eu estou aqui porque eu quero, junto com o Senhor, orar e me arrepender da vida medíocre que eu tenho levado. Eu nunca encontrei alguém que me procurasse com essa postura. Meus irmãos, onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Onde está a sua vida? O que ocupa o seu pensamento durante o dia? Quais as notícias que você procura mais? São desta terra ou são do céu? Os seus olhos estão fixos na Copa, nas eleições, nos noticiários, na greve dos caminhoneiros, ou seus olhos estão fixos nos céus? A palavra de Deus fala que se você morreu realmente com Cristo, os seus olhos devem estar nas coisas celestiais e não aqui dessa terra. Mas eu nunca vi a geração, a nação chamada evangélica, que eu acho que o diabo ele nem leva em consideração essas camisetinhas escrito, não vou nem repetir, esses imãs de geladeira, essas caixinhas de promessa. Caixinha de promessa, irmãos, joga isso fora. Compre uma Bíblia. Para! Você não vai pisar na Canaã. Canaã já pisou Josué. Você pode pisar na Jerusalém celestial, se você for lavado no sangue do Cordeiro. Para de voltar ao judaísmo. Jesus é a nossa esperança. Onde estão os seus olhos, onde está o seu coração e onde está a sua vida? A palavra vem nos trazer alguns alertas aqui. É interessante que o capítulo 2, ele me chama muito a atenção, porque ele diz onde nós estávamos, que nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecado, que outrora nós amávamos as coisas desse mundo, nós nos deliciávamos nas coisas desse mundo, que não havia nenhuma solução para nós, mas a graça nos alcançou, pela fé em Cristo Jesus, o único caminho, única verdade e única vida. Isso aí deveria ser o suficiente para nós termos uma vida bem diferente da que temos tido. E eu estou me colocando no meio, porque eu não estou melhor do que vocês. Talvez eu seja o pior aqui. Eu deveria ter muito mais deleite, muito mais prazer nas coisas de Deus, e muito menos preocupação com as coisas que são transitórias. E nós temos errado e pecado contra Deus, porque os nossos olhos, os nossos esforços e a nossa vida aqui nessa terra, ela tem se tornado prioridade. E os nossos corações têm idolatrado tudo isso que é perecível e têm deixado de lado aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus e a vida oculta em Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse muito atenção, que ela vai nos dar algumas instruções. A primeira dela, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, se nós estamos tão preocupados com a situação da nossa nação, a ponto de nos roubar o privilégio de servir a Deus, com o melhor do nosso vigor, com o melhor das coisas que temos, com o melhor da nossa vida, nós chegamos à conclusão de que nós não colocamos a nossa confiança inteiramente naquele que nos chamou, que nos salvou e que nos tornou santos. A igreja do Senhor, ela não entendeu ainda que Jesus Cristo morreu por nós pecadores e que isso deveria ser o nosso deleite, o nosso vigor deveria estar em Cristo e no que Ele fez por nós. Mas nós estamos vivendo como se não houvesse nenhuma esperança.
Nós estamos andando cabisbaixo, com medo do que vai ocorrer em 2019. Porque nós tiramos os olhos do foco que é Cristo e colocamos os olhos aqui, na transitoriedade dessas coisas. Eu e você precisamos colocar toda a nossa confiança naquele que nos chamou, que nos atraiu pela cruz. Lembra-se que nós estávamos mortos e Ele nos salvou. Não havia como nós fazermos nada, mas Ele veio com a sua graça, o favor imerecido, e nos sacou da morte para a vida. É interessante que 1 Pedro, eu vou dar um cheguinho só no 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, que nós muitas vezes esquecemos. Olha o que diz aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Olha que maravilha. Espere na graça, não espere em você mesmo, não espere nas coisas desse mundo, mas espere na graça que você está sendo trazida onde? Na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, vocês estão pregando outra mensagem para você, talvez para o seu ego ser ativado, talvez para o seu eu ser massageado. Caia fora dessa igreja. A única pregação que deve ser expressada é Cristo Jesus. Não há outra pregação, a não ser arrependimento, Jesus Cristo salvando o homem e herdando a vida eterna em Cristo Jesus. Meu irmão, não adianta você ficar lutando. Olha, meu irmão, vamos para o encontro de casais. Aleluia! Casais, amem a Deus. Vivam para Deus. Coloque Deus no centro do seu casamento. Eu quero ver se você vai gastar um dinheirão para ir para Águas do Lindói. Você não vai gastar. Aquele que ama a Deus ama a sua esposa. Aquela mulher que ama a Deus ama o seu esposo. Aquele cristão verdadeiro, ele protege a sua esposa como a parte mais frágil. Aquela esposa que ama Cristo, ela é submissa, ela está debaixo da missão do seu marido, porque ela ama a Cristo Jesus, e porque ela reflete Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a sua vida. Meus irmãos, nós estamos procurando estratégias, não há estratégia. Ou você se entrega a Cristo Jesus e viva para louvor da sua glória, e tenha um casamento abençoado, e tenha um casamento vivo, e tenha um casamento cheio da glória de Deus. E assim com as outras áreas da nossa vida. A pessoa vai lá na livraria, olha, eu quero um livro aí, 5 passos para ser cheio do Espírito Santo. Se converta a Cristo Jesus e você será cheio do Espírito Santo. E você buscará o Espírito Santo. E você caminhará na palavra de Deus com deleite, com prazer, com atenção. E quando você chegar lá em Efésios 5,18, você verá que a bebida forte só traz uma alegria passageira, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Atos 13:52 diz que os discípulos, os apóstolos, não estavam somente cheios do Espírito Santo, mas eles estavam transbordando do Espírito Santo. Não é que eles foram num cursinho de ser cheio do Espírito Santo. Não é que eles pegaram um livro e compraram 5 passos para ser cheios do Espírito Santo. É que eles morreram para si mesmos. É que eles negaram os seus sonhos. É que eles tomaram a cruz e seguiram a Cristo Jesus. É que eles não consideraram a sua vida como prioridade, mas eles estavam prontos a qualquer momento para entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus. Meus irmãos, você precisa colocar a sua confiança inteiramente naquele que te chamou e te salvou. Você precisa depositar a sua confiança nele. Colocar a minha fé naquele que me sustenta. Meus irmãos, nós estamos acreditando em muitas coisas aí fora, mas naquele que não negou o seu próprio filho, antes o entregou, e diz a palavra que agradou moê-lo por causa dos nossos pecados. Nesse nós não estamos colocando a nossa fé. Nós estamos totalmente transtornados por não saber o futuro dessa nação.
Mas eu pergunto, você sabe o futuro da sua família? Você tem convicção de que se você partir agora, você vai morar na Nova Jerusalém? Você tem convicção de que se agora alguém entrar aqui e metralhar essa igreja aqui, você poderá falar, não há problemas para mim, porque eu estou em Cristo Jesus? Essa nação chamada 40 milhões de evangélicos, eu não sei. Eu não sei o que ela faria se fosse obrigado a decidir seguir a Cristo e morrer ou negar a Cristo e viver. Nós precisamos colocar a nossa esperança nele. Não esperem de homens, não esperem de governantes, orem por eles apenas. Espere no Senhor, aquele que tem uma promessa para os que creem, aquele que pode todas as coisas. Meus irmãos, se essa vida aqui está difícil, há uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vai demorar um tempo, para mim menos que para a maioria aqui, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, mas eu estou mais próximo de que a maioria dessa igreja. Mas eu tenho uma convicção que se eu partir hoje, eu tenho só saudade dos que ficam, vamos dizer, ou eles terão saudade de mim, não sei, mas eu estarei na eternidade com Cristo, porque eu mereço? Não, por causa de uma obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na qual eu criei aos 38 anos de idade. Eu morri para mim mesmo naquela data e nasci em Cristo Jesus. E eu era um dos piorzinhos, bem fraquinho mesmo. Olha para você ver o que Deus faz. A segunda lição que eu tiro aqui: permaneça no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Olha que interessante, se você não se revestir do Senhor, que é a mesma força da palavra permanecer no Senhor, você não vai conseguir resistir ao ataque do inimigo. Não há como um homem resistir. Meus irmãos, isso aí que eles ensinam na igreja, canta, pisa na cabeça do diabo e manda você fazer assim, isso tudo é heresia. O diabo não é mosquito, o diabo não é um tatu-bola, o diabo é poderoso. Ele só não tem poder sobre a sua vida se você estiver em Cristo Jesus. Então eu queria que você entendesse como eu poderei permanecer no Senhor, sendo fiel a Cristo Jesus. Hoje nós estudamos um pouquinho aqui sobre idoneidade. Nós estudamos pela manhã o valor da integridade, como um homem deve caminhar em integridade, e nós trouxemos Daniel capítulo 6, e nós pudemos também levar a igreja a pensar na vida de José, como José foi fiel a Deus, em toda e qualquer circunstância, como Daniel foi fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, porque ele tomou uma decisão de fidelidade a Deus. Diz a palavra em Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Quer dizer, Daniel, sendo jovem, crente jovem, imagina um crente jovem, levar o crente jovem a uns 1.500 quilômetros de distância da sua casa, colocar ele no meio de tudo que o mundo oferece, ainda falar, vai morar na casa do rei, vai comer da comida do rei. E esse menino, de aproximadamente 15 anos de idade, uns falam mais, outros falam menos, mas eu vou ficar com 15, eu escolhi 15, e aqui quem manda sou eu. 15 anos. Esse cara podia falar, pô, não tem ninguém me vendo, né? Aqui eu vou tomar todas, vou fazer tudo o que eu quero, porque não tem ninguém me vendo. Este homem foi tão honrado e tão fiel ao Senhor, que ele não quis nem sequer comer aquelas comidas sacrificadas a ídolos.
E ele tomou a decisão de comer verduras e beber água. E isso poderia lhe custar a cabeça, porque ele estava o quê? Confrontando uma ordem do rei. E naquele tempo não tinha negócio de STF para aliviar, não tinha Gilmar Mendes lá, não. Morria mesmo. Então, o que acontece? As pessoas escrevem nas igrejas, nós somos a geração de Daniel. Que Daniel? Que Daniel que é esse? Onde que ele mora? Porque aquele não é. Aquele não é. Ainda inventaram um negócio de jejum de verduras. Jejum só come verdura e legumes. Aquilo não foi jejum, aquilo foi abstinência de coisas mais gostosas. Mas aquele homem então encontrou o favor do rei, não, de Deus. E Deus o colocou como príncipe dos governadores. Só que este homem, que tomou uma decisão quando jovem, quando já homem, foi colocado à prova. A sua fidelidade, mais uma vez, foi colocada à prova. E no capítulo 6 diz que ele tinha um espírito excelente. E ele foi investigado e não encontraram nada que pudesse acusá-lo. Então buscaram na lei do seu próprio Deus algo para incriminá-lo. E fizeram um decreto que ninguém poderia fazer petição, ou ao seu Deus, ou a outra pessoa, senão ao rei Dario. E diz a palavra que Daniel fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia entrava no seu quarto, com as janelas para o lado de Jerusalém, e orava ao Senhor. Costumeiramente era a vida de Daniel. Então as igrejas põem aí, geração de Daniel. 15 dias, ou 14 dias, ou 7 dias, ou não sei quantos dias, e o cara vira Daniel. Que Daniel esse? Que Daniel esse? Que Daniel esse que não rompe com o pecado? Que Daniel esse que acha que uma vida em Cristo é uma passe mágica? Que Daniel esse que quando oferecem para ele algo ilícito, ele fica pensativo, pesaroso e... Não é isso. Fidelidade a Deus é viver para louvor e glória do Senhor. Sua sustentação deve ser o Senhor. O fundamento de um cristão verdadeiro é o Evangelho. É o Evangelho. Nós não podemos buscar outra fundação para a nossa vida. O Evangelho é Cristo Jesus. Não há outro. Nós temos que estar fundamentados em Cristo Jesus, é o fundamento sólido. Eu e você precisamos parar de procurar coisas. Nós já temos Cristo, é tudo que nós precisamos. Nós precisamos parar de buscar outras fórmulas. Agora, por que eu devo permanecer no Senhor? Por que eu devo ser fiel? Olha o que diz, nós temos uma luta. Meus irmãos, as pessoas me procuram porque estão passando por lutas. Eu acho isso muito bom, que a gente pode conversar, buscar na palavra orientação e crescer. Mas que tipo de luta você enfrenta? A vida do cristão, ela é uma luta contra quem? Contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembra quando Daniel orou na beira do rio, por 21 dias ele jejuou, aí sim ele jejuou? Qual a resposta que ele teve? No primeiro dia ouvi as tuas orações, mas o dominador desse mundo, nós pelejamos 21 dias. O que o Senhor está querendo nos mostrar? O Senhor podia acabar com o inimigo na mesma hora, só um sopro dele. Mas Ele quis dizer para nós que aqui, nessa atmosfera aqui, há uma luta. A potestade do inferno quer derrubar cada um daqueles que amam a Cristo Jesus. Só que eu vejo, será que isso é uma verdade para você? Será que o inferno está furioso com você? Será que o inferno está te perseguindo ou será que você faz parte do inferno?
irmão, eu falo, oi, o diabo está furioso comigo. Eu falei, é? Por quê? Eu não sei, irmão. Eu comprei um carro em 48 prestações e agora eu não consigo pagar esse carro, o diabo está furioso. Irmão, o diabo nem está aí com você. Você é do ramo. Até ele está culiado contigo. Sabe quando o diabo fica furioso com você? Quando você chega aqui e fala assim, irmão, eu lia 2 capítulos da Bíblia por dia, agora eu estou lendo 10. Estou gastando 3 horas de meditação na palavra. Meu irmão, eu estava orando 20 minutos, agora eu estou orando 40 minutos e eu estou chorando pelas pessoas que estão perdidas do lado da minha casa. Aí eu sei que o diabo está furioso contigo. Mas furioso porque você comprou carro fiado e não pagou. Furioso porque você foi mal no seu serviço, não honrou o seu serviço e você está perseguido. Está a ponto de ser mandado embora. Furioso porque você teve um caso fora do seu casamento e agora todo mundo descobriu. Furioso porque você mentiu e a sua mentira foi pega. Isso não é diabo furioso, o diabo está aliado contigo. O diabo vai ficar furioso se você for crente em Cristo Jesus. Nós somos salvos, nós temos a vitória pela crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. Então, nós temos lutas contra principados e potestades, quando nós estamos em Cristo Jesus, não quando nós fazemos as coisas erradas e queremos justificar que o inimigo está furioso. Essa é a teologia herética da prosperidade. Vem cá, irmão, que eu vou dar um passe em você, um passe evangélico. Vou fazer uma oraçãozinha aqui. Você põe a toalhinha lá na porta do banco, tua conta está paga. Isso que você veio buscar aqui hoje, errou. Nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor a ponto de um inferno ter ódio de nós. Nós precisamos que o diabo se incomode com o nosso viver, porque o nosso viver procede de um homem e de uma mulher que nasceram realmente em Cristo Jesus. Nós temos que ser perseguidos no nosso trabalho, porque nós amamos a Cristo, e nós honramos o horário do nosso trabalho, nós somos eficientes para aquilo que fomos contratados, por isso nós somos perseguidos. Nós temos que ser perseguidos, porque nós como alunos não colamos na prova. Nós temos que ser perseguidos, porque quando nós temos um convite desleal ao Senhor, nós não aceitamos em qualquer área da nossa vida. Nós temos que ser perseguidos, porque quando nós fizemos uma coisa errada e compramos e não pagamos, quando batem a porta da nossa casa, nós não mandamos os nossos filhos dizer que nós não estamos. Nós vamos lá e falamos aqui, eu errei na compra, peço perdão, vou pagar, quantas são as taxas, me dê mais um tempo, mas eu vou honrar, porque eu sou do Deus Altíssimo. Nós precisamos mostrar que nós temos Cristo quando nós erramos para com os nossos filhos. E nós temos que pedir perdão aos nossos filhos. É assim que deve ser a nossa vida. É isso que incomoda o inimigo. É isso que traz perseguição. Porque Cristo vive em nós. Não é porque nós fazemos todas as mazelas da nossa vida e depois nós achamos que o diabo está furioso. O diabo é aliado. O diabo ama esse tipo de gente que fica dentro de uma igreja e que só faz coisa errada porque não ama a palavra de Deus. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Os principados e potestades vão te oferecer coisa que você ama. Eles vão massagear o seu ego, a sua carne. Ela ama coisas que você tem que mortificar cada dia, que você tem que se arrepender todos os dias. Quanto mais você resiste, maiores e mais ousadas são as tentações do inferno contra você. Submetam-se ao Senhor e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós até tempo oportuno. Foi isso que ele disse para Jesus? Até tempo oportuno. Ele tentou Jesus por 40 dias, Jesus resistiu. Ele foi até tempo oportuno. Meus irmãos, você acha que você está dentro de uma igreja aqui, dentro de um templo? Você acha que você está protegido, meu irmão? O diabo foi buscar Adão e Eva no Éden. Lá não havia pecado. Quantos pecados nós temos? Só essa semana, se nós formos anotar aqui. Quantas vezes eu pequei essa semana? Quantas vezes você pecou essa semana? Você acha que você está protegido porque faz parte de uma denominação? Hoje eu passei ali, nem falei para minha esposa para ela não ficar brava. Quando tem aquele primeiro posto ali antes do Floresta,
tem lá, Dia dos Namorados. Eu acho que é isso. Eu não ando enxergando bem, eu não sei se eu estava de óculos ou sem. Sabe o que tinha na propaganda do Dia dos Namorados? Uma mulher de lingerie. Quer dizer, ela está falando, um namorado deve ter relação sexual com a sua namorada. Tem mais astúcia do que isso? O que o diabo está oferecendo? Homem, jovem, com hormônio até na sobrancelha, ele é capaz de levar uma roupa dessa para a sua namorada, para ter um relacionamento sexual com a sua namorada, para ficar do jeito que o diabo gosta. E se ele partir agora, ele vai para o inferno para o resto da vida dele, porque ele escolheu isso. Está ali um outdoor. Aí você acha que você está escape, aí vem lá um boticário da vida, e diz que um homem entrega o presente para o seu namorado. Isso foi alguns anos atrás. E aí outra propaganda é em favor do divórcio. Onde nós vamos chegar? O diabo está com estratégias hoje cada vez mais ousadas, para que você se sinta bem, para que o seu corpo se sinta bem, luxúria, lascívia, depravação, é isso que o diabo tem para oferecer para você. Vá, peque, ame o mundo, ame a carne, faça tudo o que você quiser, morra e vai para o inferno. Essa é a mensagem de Satanás para nós. Agora tem uma mensagem: ame a Cristo, obedeça ao Senhor, viva para Deus. Viva para Deus e viva eternamente na glória do Senhor. Meus irmãos, eu queria que você entendesse que eu estou mostrando aqui algumas estratégias do inimigo. As pessoas esperam que o inimigo chegue até elas com um vermelhão, aquele rosto comprido desse tamanho, 2 chifres enrolados, um garfo com 3 dentes e um rabo com uma seta, e agora que pisca, né? Alguma coisa assim. Não. O diabo vai deixar você se sentir bem. Ele vai deixar você se sentir bem. Ele sabe o que você faz no computador de noite. Ele sabe quais as mensagens de WhatsApp que você passa. Ele sabe como é que você procede no teu trabalho. Ah, mas eu sou evangélico, isso não tem problema. Ele sabe que tipo de evangélico você é. E é ali que ele vai trabalhar. É ali que ele vai dar corda. E é interessante, meu irmão. As tentações virão. As tentações virão. Cabe a você resistir no Senhor. Não deixa que ela gere em você, não deixa que ela conceba e que ela dê a luz ao pecado. Eu queria que você entendesse bem. O problema não está no que o diabo vai te oferecer. O problema está na desobediência de um homem a Deus. Não adianta você ficar estudando sobre o diabo. Olha, eu tinha um homem que eu orava aqui com ele, o Pedro já morreu. Eu ia orar com o Pedro fazia assim, eu falei, o que é isso, Pedro? É o pena verde, incorporou em mim. Eu falei, Pedro, larga a mão de ser safado, nem para ser encapetado você serve. Você quer fazer essa gracinha, Pedro? Mas o diabo não é por aí que ele vai trabalhar. Não é por aí. Meus irmãos, você tem obedecido a Deus? Você tem vivido para louvor da glória do Senhor? Você quer saber qual tipo de diabo? Exu mirim, Exu caveira, Exu não sei o quê, pomba branca, rola não sei o quê. Não, para com isso, conheça Deus. Conheça Deus. Como diz o Vinícius, sandalinha de prata, né, meu Deus? Conheça Deus, estude a palavra, estude sobre Deus. Não há tentação que lhe seja sobre-humana, mas junto com a tentação vem também o escape. 1 Coríntios 10, 13. Resista ao diabo, submeta-se a Deus. Agora, qual que então é a ordem do Senhor para nós no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Meus irmãos, o dia mau vai chegar e vai bater na sua casa. É preciso que você tome a armadura de Deus. É preciso que você se revista de Deus.
É preciso que você tenha Deus na sua vida em evidência. É preciso que você tenha tempo devocional de qualidade. É preciso que o teu tempo de oração não seja aquela pedilância, aquela pedição. Para de pedir as coisas para Deus. Ele já deu o melhor que ele tinha, que é Cristo Jesus. Ah, irmão, mas a palavra diz que onde eu pisar a planta dos meus pés, meu filho, se você está em Cristo Jesus, você nem precisa pisar mais. Cristo Jesus é a tua suficiência. Você está pegando coisa lá do Antigo Testamento, que era para uma nação que estava caminhando 40 anos no deserto, agora quer aplicar na sua vida. E normalmente, quando você pisa num lugar, a turma fala, misericórdia, lá vem ele. Para! Cristo Jesus completa a obra. Cristo Jesus, ele completa aquilo que era sombra. Agora nós temos que olhar para Cristo Jesus, e se ele estiver nas nossas vidas, é o que nos é suficiente. Então a nossa vida tem que ser para louvor da glória dele. Eu queria chamar você a atenção nesse momento. Você precisa ter a armadura de Deus, a armadura espiritual na sua vida, e isso se conquista pela obediência ao Senhor e temor reverente ao Senhor. É por aí, meus irmãos. Justiça, verdade, evangelho, essas peças dessa armadura, elas têm que ser evidentes na sua vida. Você precisa destilar as coisas dos céus, e não da carne. Você precisa refugar e refutar as coisas desse mundo. Você tem que ser chato ao ponto de quando você chegar numa rodinha que está falando das coisas do mundo, eles falarem, lá vem o crente, vamos parar com essa conversa. Na maioria das vezes eles falam, lá vem aquele crente meia boca, lá vem cá que ele gosta de um negócio. Mais ou menos é isso, é a geração, que o diabo aplaude. Por quê? Não tem vida em Cristo, não tem compromisso com Cristo Jesus, não tem esperança em Cristo Jesus. Meus irmãos, o dia mau vai chegar, as lutas chegarão. Agora, você precisa vencer isso tudo com a armadura de Deus. Você sozinho não pode. Nós precisamos de submissão total, integral a esse Deus vivo, soberano e poderoso. Não adianta você tentar lutar com as suas forças. A palavra do Senhor diz que a força até dos jovens é pouca, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. Correm e não se fadigam. Eu queria que você entendesse que o que falta para o movimento gospel hoje, ou evangélico, eu não sei como é que vocês chamam, é Cristo. É Cristo. Então nós estamos em entretenimento. As igrejas se tornaram centros de entretenimentos para simpatizantes ao evangelho. Mas não é isso que nós precisamos. Nós estamos numa luta contra principados e potestades. O diabo quer TH você, o diabo quer TH o seu filho, o diabo quer TH o seu cônjuge, o diabo quer derrubar, o diabo quer destruir o seu lar, e nós estamos acomodados, nós não ampliamos o nosso desejo de Deus, nós não temos mais disciplina de oração, nem de leitura da palavra, e nós achamos que vamos ser cheios do Espírito Santo vindo num culto de domingo, e normalmente escolhendo domingo à noite. É mentira ou é verdade? Somos assim ou não somos? Esse é o retrato de nós evangélicos? Não deveria ser. Nós deveríamos suspirar por Cristo Jesus 24 horas. Nós deveríamos nos deleitar na palavra do Senhor. Você já viu crente abrindo Caras e Contigo? Você já viu crente assistindo o Caldeirão do Hulk? Vai acostumando com esse caldeirão, porque é o que vai ter. Só que é o fogo pelo menos umas 7 vezes mais. Se não for mais. Isso não pode preencher um crente. Isso não pode atrair o coração de um crente, porque o crente ama aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é íntegro. Um crente, ele tem a ver com as coisas dos céus. Ele não suporta as propostas do mundo. Ele não suporta as coisas aqui. Ainda mais o que o diabo está oferecendo. Meus irmãos, analise a sua vida essa noite. Se for preciso,
Faça uma aliança com o Senhor aí no seu coração. Resolva no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo, com as ofertas desse mundo. Uma área da sua vida que você tem fragilidade, uma brecha, o diabo vai te convidar agora, vai te convidar depois que você sair, vai te convidar amanhã cedo. Diga não ao diabo. Meu irmão, não perca tempo. Use o seu tempo para aprender de Deus, para ter intimidade com Deus. Use o seu tempo para ter mais reverência a Deus. Use o seu tempo para se deliciar nas coisas de Deus. Faça uma aliança com Deus. Amanhã eu vou pegar firme na palavra. Você está meio fraco, começa em Filemão, petitinho, uma página só. Mas fala do amor. O amor de Paulo por um escravo. O amor de Paulo por Onésimo. Se você ler Filemão no Espírito, eu tenho certeza que você vai chorar. Você vai chorar de uma maneira assim, maravilhosa. Porque você vai ver o cuidado de Paulo com uma vida. O amor de Paulo para com uma vida. O cara se converte, aprende 5 versículos bíblicos e eu quero ganhar o mundo. É assim ou não? Quer 3 ministérios, quer estar todo dia na igreja, não tem tempo para ter intimidade com Deus. Paulo tinha paixão por uma vida. Uma vida. Aprenda a amar uma vida que não conhece a Cristo Jesus, a ponto de você orar por ela. Meus irmãos, um deleite que eu tenho aqui, eu converso muito com o pastor Gerson cedo, que a gente ora aqui nesse templo. E nós gostamos de andar no meio dessas poltronas todos os dias, e a gente consegue enxergar, pela misericórdia de Deus, na minha idade, lembrar já é difícil, mas pela misericórdia de Deus eu consigo lembrar dos irmãos aqui, e eu posso abençoá-los aqui, orando por cada um de vocês, todos os dias pela manhã, pedindo para que vocês conheçam mais de Cristo, para que, nas provas que vocês tiverem durante a semana, ou durante o dia, que Deus lhe dê a graça da vitória, da resistência ao que é ruim. Mas isso é tão gratificante, eu acho que eu sou mais abençoado do que vocês que recebem essa oração. Eu creio que eu sou mais abençoado com isso. Agora, você ama alguém a ponto de orar por ela? Por esse alguém? Você tem amado alguém de uma maneira tão intensa a ponto de se prostrar e falar: Senhor, salva fulano, tem misericórdia, me dê estratégias para mostrar a tua palavra para fulano, que teu Espírito Santo possa resgatar aquele coração e revelar quem é Cristo Jesus. Você tem tido esse amor e essa paixão por uma vida? Irmão, eu quero ser missionário lá na Tailândia. Glória a Deus, irmão, mas você é missionário na sua casa? Você é missionário com seus vizinhos? Você tem orado por alguém? Pela conversão de alguém? Não, então você não vai ser missionário em lugar nenhum, nem na sua casa você é. Vai para a Tailândia não, você vai ter que comer aqueles bichos lá todo atrapalhado e ainda não vai conseguir evangelizar ninguém, porque você não consegue. Você não consegue nem falar de Jesus na sua casa, nem mostrar Jesus através da sua vida. Volte para a palavra, se abasteça de Deus e vá para a louvor e glória do Senhor. Meus irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção a uma luta grande, não contra a carne, não é contra seu irmão, não é contra a pessoa que você trabalha, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo. E nas regiões aonde? Celestiais. Revista-se de Deus, revista-se da armadura de Deus, persevere em Cristo Jesus, ame a Cristo Jesus. Amém? Te convido a ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Do contrário, nós seríamos consumidos, Senhor Deus. Não há nada em nós que possa chamar a tua atenção, Senhor Deus. Nós queremos simplesmente ter um coração totalmente fiel a ti, Senhor Deus. Perdoa porque temos pecado contra o Senhor.
temos andado de maneira desordenada na tua presença, Senhor Deus. Muitas vezes o teu Espírito vem e nos traz o que é certo, mas nós ainda optamos pelo errado. Senhor Deus, não nos deixe continuar como estamos, que a tua palavra hoje venha produzir em nós, Senhor Deus, modificação, Senhor Deus, venha trazer aos nossos corações uma transformação tão séria, Senhor Deus, que nós possamos tomar uma decisão firme em Cristo Jesus. Senhor Deus, nos ajude a colocar o nosso plano em ação, que é aumentar a nossa intensidade de oração, aumentar a nossa intensidade de leitura, estudo e meditação da tua palavra, e aumentar, Senhor Deus, a nossa intensidade de mostrar Cristo Jesus através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. No nome de Jesus Cristo, que as pessoas que se encontrarem conosco nessa semana, elas possam perceber que algo está mudado em nós. Talvez elas ainda não compreendam, Senhor Deus, mas elas vão começar a compreender que Cristo está sendo gerado em nós. Faz um milagre em cada vida aqui, Senhor Deus. Eu abençoo essa igreja, Senhor Deus, que cada homem, cada mulher aqui, cada jovem, cada adolescente, cada criança, possa ser inundado com o poder da tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que durante essa semana, Senhor Deus, eles sejam abençoados no Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, consolação e comunhão do Espírito Santo, seja liberada sobre essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.